Bom, pessoal, meu nome é Felipe Gomes, eu sou psicólogo, perito psicólogo. Estou fazendo esse vídeo aqui para o canal para responder uma questão que me fizeram para uma comunicação breve, mas um assunto interessante para provocar algumas reflexões. Me perguntaram sobre a questão desse momento da pandemia e a visão da psicanálise. Melhor ainda, colocando a pergunta que me foi feita para fazer essa comunicação, foi falar um pouco sobre o que eu tenho encontrado na clínica psicanalítica na atualidade dos nossos pacientes, com os nossos supervisionandos, o que aspectos em relação a esse momento que nós estamos vivendo, que estão aparecendo e que a gente pode pensar. E eu pretendo aqui, num vídeo muito curto, num vídeo breve, fazer essa comunicação com vocês, então, para estimular essa reflexão e me ater mais aqui num referencial dentro da psicanálise, de como a gente pode compreender então um pouco alguns aspectos. Bom, a primeira coisa que chama atenção, primeiramente, que estamos vivendo, é um momento muito crítico da humanidade, né, que afeta a todos nós, e isso não é algo só aqui no Brasil, é algo aí para o mundo todo, do qual todos estão muito preocupados com essa situação, sem saber ao certo o que fazer e como agir diante de tudo. Aliás, são muitas informações daquilo que pedem para nós fazermos e ficamos aí sem saber se o que estamos fazendo é o correto, se isso de fato tem algum efeito, o que podemos fazer. Então a primeira coisa que chama atenção é o fato de sermos bombardeados com informações do qual estamos num momento em que poucas respostas nós temos, tá? Então a verdade é essa, pouco se sabe ainda sobre tudo, sobre esse fenômeno, sobre essa questão. E o que a gente pode pensar em relação a isso para a clínica psicanalítica, para esse momento atual, é que isso para nós, enquanto seres humanos, pode ser compreendido como uma situação traumática. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento se trata de uma situação traumática. Houveram diversas situações na história da humanidade traumáticas, desse ponto de vista psicológico. Isso não é exclusividade também só da atualidade. Porém, o que se sabe é que essa é uma situação da qual existem diversos fatores traumatogênicos, né, que geram também o trauma. E o que é o trauma do ponto de vista psicológico, né? O trauma físico é algo mais fácil de explicar, né? Um traumatismo, um acidente que causa um trauma físico, fica fácil de compreender ali o impacto que o trauma físico promove sobre o corpo. Já o trauma psicológico é uma questão que implica em um sofrimento psicológico de uma intensidade tão grande que o aparelho mental não pode suportar. Então a intensidade daquele sentimento, devido à intensidade
daquela emoção, né, por ela ser justamente tão intensa, o aparelho mental não dá conta de suportar esses estados, essas angústias. E isso implica então em um trauma, né, no indivíduo. Um indivíduo que é saudável, ele pode sofrer a influência desses fatores. E o trauma, justamente por essa intensidade, pelo aparelho mental não poder lidar com essas angústias, então esse trauma vai provocar uma angústia muito grande. Ele vai provocar uma alteração na performance, na qualidade de vida daquele organismo. Ele vai causar aí uma desestabilização na organização, na estrutura daquele organismo. Então esse impacto todos nós estamos recebendo. Então, eu não vou ficar repetindo aqui o que todos já devem estar cansados de ouvir, que acabam sendo fatores traumáticos. A quantidade de informação que nós temos, as privações do contato, do convívio, então são fatores que vêm gerando situações de angústias e impacto no aparelho psíquico. Então, um momento de muita incerteza. Parece que a única certeza e o único consenso que existe é que tem que lavar a mão. Parece que essa é a única ideia que todo mundo compartilha como uma verdade. E sem contar do uso perverso dessas informações num jogo político. Então, como eu falei, eu não vou entrar aqui naquilo que todo mundo vivencia, porque esse também é um fator traumatogênico, né? Quando os nossos governantes, os líderes, usam do medo e dessas situações para manipulação perversa do uso dessas informações. Então a gente vê isso no noticiário, o modo como as notícias são dadas, o sensacionalismo da mídia, o uso perverso de alguns políticos em relação a essas notícias, tudo isso com o objetivo de manipular, com o objetivo de dominar, né? Então, um objetivo perverso de dominar, de esconder a verdade, de escamotear a verdade, para que então ele possa dominar aí, né, as massas. O fato de não sabermos sobre essa situação promove uma angústia do qual a nossa mente ela não consegue lidar com incertezas. Então a mente precisa de uma certeza para suportar aquilo que ela não sabe. Por isso que também acaba tendo esse movimento das massas de buscar na figura de um líder, de um Messias, de um Salvador. Então esses líderes perversos acabam captando a necessidade da população num sentido de que elas estão vulneráveis a um sentimento, a uma necessidade de um Salvador, e aí com isso manipulam a população. E isso também não é um fenômeno que aconteceu aqui, que acontece só aqui no Brasil. É um fenômeno mundial. E também é um fenômeno que a gente pode verificar em outros momentos da história, né? Com essas figuras perversas no poder, como Hitler,
Mussolini. Não vou nem falar da atualidade. Na atualidade vocês podem ficar aí, né, com quem vocês quiserem. Acho que não cabe aqui. A questão que eu quero trazer aqui é também sobre a questão da verdade, uma busca pela verdade. A psicanálise, o psicanalista, ele busca uma verdade ali do analisando. Então ele busca, num processo de autoconhecimento, conhecer a verdade do analisando. A ciência se interessa, pela busca da verdade. É interessante uma citação que eu vou trazer aqui para vocês, de um filósofo muito importante, que ele diz que em uma guerra, a primeira coisa que é retirada é a verdade. E isso faz muito sentido dentro dessa ideia da retirada da verdade para a manipulação das massas. E o que a gente verifica, então, na atualidade, como um fenômeno também muito comum, é a questão, né, dos relacionamentos através da mentira serem insuflados pelo ódio, essa tônica do ódio nos relacionamentos. Então a internet, ao mesmo tempo que conecta as pessoas, também distancia as pessoas. E aí dentro da psicanálise a gente tem o conceito daquilo que une e daquilo que divide. Se você quiser, pulsão de morte, pulsão de vida. Pulsão de vida, ela une e multiplica. E a pulsão de morte divide e diminui. Então, quando um relacionamento não pode se basear em uma verdade, esse relacionamento ele não promove a união e o laço social. Então é isso que a gente vê também na internet, né? Ou seja, através ali de uma tela do computador, eu perco um pouco o olho no olho. E se eu perco o olho no olho, eu perco essa possibilidade do contato com o outro, do qual eu possa, então, chegar a essa verdade. Então esse é um dos fenômenos que nós estamos lidando também nesse momento e que está aparecendo na nossa clínica psicanalítica, de que como as relações estão se tornando com o uso da tecnologia. Claro que o problema não é a tecnologia, mas é como usar essa tecnologia. E aí, se eu uso a tecnologia protegido desse contato atrás de uma tela de um computador e não expresso a verdade do que eu sinto, ou se o outro pensa diferente de mim, eu não consigo dialogar. Então esse é um dos fenômenos que nós estamos vendo na realidade, né? A verdade aqui para um psicanalista se trata da realidade, não daquilo que é imaginado, sonhado ou delirado, mas aquilo que é real. Então, na atualidade, dentro dessa relação, quando eu não vejo o outro, quando eu desconsidero o outro, quando eu me escondo através da tela de um computador, então, nessa relação, quando eu estou ali atrás da tela de um computador e não consigo dialogar com alguém que pensa diferente do que eu. Então, se aquela pessoa, esse é um fenômeno que nós estamos vendo, se aquela pessoa pensa diferente, eu não consigo ser capaz de dialogar com ela, dialogar com aquela diferença. Eu me escondo atrás da tela do computador, ou eu deleto aquela pessoa, ou eu passo a ofender aquela pessoa.
e atacá-la. E não basta simplesmente nesses ataques falar mal da pessoa. É um tipo de ataque do qual aquela pessoa precisa ser destruída. Então esses ataques, eles promovem um sentimento primitivo de uma verdadeira barbárie. Eu não posso dialogar com a diferença. Eu preciso exterminá-lo, eu preciso matá-lo, eu preciso perseguir aquele que pensa diferente de mim. E por que eu estou falando isso? Porque isso a gente vê na clínica psicanalítica do contemporâneo, como isso causa um sofrimento psicológico muito intenso. Eu vou dar um exemplo de um fragmento de uma sessão, aonde no decorrer da sessão o paciente trouxe justamente que ele tinha xingado um professor nas redes sociais por conta de uma postagem que o professor colocou de algo diferente que ele pensa. E aí ele foi lá e xingou o professor. E aí durante a sessão ele traz isso também com um sentimento de arrependimento. Ele se sente culpado. Ele fala, olha, eu não deveria ter agido assim, eu não deveria ter ido lá e xingado o professor. E aí nessa reflexão ali dentro daquele momento da sessão, desse arrependimento, ele ainda traz um conteúdo de alguém que nós psicanalistas chamamos, que naquele momento ele entra na posição depressiva. Posição depressiva é quando ele consegue encarar a realidade. É uma depressão até que o prepara para uma reparação, diferente de uma negação da realidade. Então ele chega a esse conhecimento da verdade quando ele diz, olha, mas em alguns outros momentos aquele professor foi bom para mim. Eu vivi coisas importantes com aquele professor, eu amei aquele professor. Então, apesar de eu não concordar com o que ele estava falando, eu acho que eu agi errado. Então, ele integrou ali, dentro daquele momento, na posição depressiva, a figura do professor, bem e mal coexistindo na mesma pessoa, Quer dizer, aquele professor ele poderia ser uma pessoa que tivesse ideias, que pudesse ser odiado e que pudesse ser amado ao mesmo tempo. Então essa posição é a única posição possível para a gente tolerar a diferença, que é a posição que sai dessa idealização narcísica de uma cisão com a realidade, aonde eu preciso colocar tudo como bom e mal. Então eu não posso admitir que aquela pessoa que pode ser mal, ela pode ter tido momentos ou vivências positivas dentro da minha vida. E se eu também ajo dessa maneira, eu consigo ali dialogar com a diferença. Eu consigo quebrar essa oposição de cisão daquilo que é bom e mal e dialogar com essa diferença. Então, somente através da verdade, quando eu sou capaz de, no diálogo, colocar esses elementos como olho no olho e me colocar e humanizar aquele da relação que eu estou diante de mim, é onde eu posso então ser capaz de dialogar com a diferença. Porque se eu não humanizo aquele que eu estou conversando, eu trato ele como um objeto. E se ele é um objeto, fica mais fácil para eu poder simplesmente excluí-lo e exterminá-lo.
e destilar então sentimentos primitivos de que essas ideias têm que ser combatidas até a morte. Então, o que eu vejo nesse momento é justamente essa dificuldade da atualidade que nesse momento se acentua, trazendo um grande sofrimento que implica da impossibilidade de conversar e dialogar com aquele que pensa diferente de mim. Então a psicanálise serve para aumentar a nossa condição mental e a nossa capacidade de pensar e até mesmo para suportar as angústias e suportar aquele que pensa diferente de mim, suportar aquilo que é diferente do meu desejo. Então era isso que eu queria fazer aqui nessa breve comunicação, respondendo então como eu vejo esse momento atual e a nossa clínica psicanalítica. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha respondido então a pergunta que me foi feita. Muito obrigado.